Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é a segunda parte do meu vídeo com as leituras do mês de outubro. O primeiro livro que eu vou mostrar hoje foi Ligações da Rainbow Rowell, que foi o meu primeiro contato com a autora. Eu tava super curiosa para fazer a leitura desse livro em especial, porque dos livros dela foi o que mais tinha chamado minha atenção. Fiquei muito feliz de ter ganhado de aniversário e assim que eu recebi, eu já coloquei na fila para se tornar minha próxima leitura e foi o que eu fiz. Ele vai trazer a história da George McCool, que é roteirista de séries de TV, e ela recebe a proposta da vida dela, que ela e o sócio dela, que também é melhor amigo dela, sempre esperaram, só que para ela dar conta dessa proposta, ela vai precisar desistir da viagem que ela vai fazer com a família dela durante o Natal. E aí quando ela propõe então pro marido dela que eles não viajem porque ela precisa trabalhar, ele fala, ok, você fica e trabalha e nós vamos. Quando ele faz isso, ela começa a refletir sobre o próprio casamento, sobre decisões que ela vem tomando aos últimos anos, faz uma reflexão sobre como está o casamento dela mesmo. E mais do que isso, quando ela vai ligar pro marido dela, ela acaba vendo que ela não está falando com o marido dela nos dias atuais, ela está conversando com o marido dela no passado, como se ele, na época que ele ainda era namorado dela. E aí ela não sabe por que isso está acontecendo, se ela tem que mudar alguma coisa no passado e enfim. A história parte daí. Inicialmente eu tive um certo receio, um certo estranhamento com a escrita da Rainbow Rowell. Até agora eu não identifiquei o porquê que isso aconteceu, mas é fato que a escrita dela me causou sim um certo distanciamento. Eu estava envolvida com a história, não tive problemas em me envolver e avançar na leitura, mas em me aproximar mesmo das personagens, sentir aquilo que elas estavam sentindo e tal, eu tive um certo distanciamento. A escrita é em terceira pessoa, mas não acho que isso tenha sido o problema mesmo. Enfim, como eu falei, eu não sei qual foi o problema. E entender, assim, eu fiquei extremamente curiosa o porquê disso das ligações, o que estava por trás daquilo, então isso também foi um bom motivador da minha leitura. Acabou que eu descobri um pouco antes daquilo ser revelado, então não foi uma surpresa quando a George compreende o que está acontecendo. Mas aqui o que realmente me conquistou, que fez com que eu me apaixonasse pela leitura, que tornasse o livro um dos meus favoritos, foram as próprias reflexões da George. Então, todas as considerações que ela faz sobre o próprio casamento, a maneira de como ela passa a valorizar coisas que talvez antes ela não tenha dado tanto valor, porque ela não percebia o que estava acontecendo. Então, assim, essa reavaliação do comportamento como um todo eu achei muito bonita. Essa luta dela por aquilo que ela ama eu achei muito bonito, porque é uma situação muito fácil de acontecer. A gente vai se acomodando com o tempo, vai deixando que coisas vão acontecendo, às vezes sem que a gente perceba. Então, por ser algo assim tão real e tão possível nesse sentido, eu gostei muito de como a autora trabalhou essas questões, de como ela trouxe tudo isso pra história, enfim, um livro que eu recomendo muito pra vocês. Ele consegue ser leve, consegue ser divertido e também consegue ser bastante emocionante. O próximo livro que eu vou mostrar foi A Garota que Perseguiu a Lua, da Sarah Edson Ellen, que era um livro que eu tinha muita curiosidade de ler, principalmente porque foi um livro que eu comprei pela capa. Eu acho a capa desse livro maravilhosa e foi isso que me conquistou, mais do que até a própria premissa da história, e eu me encantei totalmente pelo livro, também favoritei. Já fui atrás dos outros livros da autora assim que eu terminei de ler esse. Um eu acabei ganhando de aniversário, que foi o Pessegueiro, mostrei no vídeo na caixinha do correio, e o outro eu comprei no estante virtual, que foi o Encantos do Jardim, também mostrei no vídeo de caixinha do correio, vejam lá. E esse aqui ele traz talvez duas personagens mais aqui como protagonistas, né? Porque a história, ela na verdade vai sendo contada sobre o ponto de vista de diferentes personagens, não só dessas duas, mas acho que são as duas que assumem um papel mais central aqui. Uma delas é a Emily, que é uma adolescente que perdeu a mãe recentemente, e ela vai morar na cidade que a mãe dela cresceu, com o avô dela, que ela nunca teve contato. Acho que ela nem sabia que tinha um avô até a mãe dela morrer. E quando ela chega na cidade, a cidade chama Mulabai, é uma cidade pequenininha na Carolina do Norte, ela vê que a cidade tem vários mistérios, vários segredos e tal, e também vai vendo que existem segredos envolvendo o passado da mãe dela, que ela não sabe nada do passado da mãe dela, e conforme ela vai descobrindo aqui, a história vai prosseguindo. A outra personagem que é dada aqui também como mais central é a Júlia, que já é uma mulher de seus mais de 30 anos, que ela conheceu inclusive a mãe da Emily na época da adolescência. Ela sempre morou em Mulabai, só que depois dela ter saído da escola, ela foi morar fora. E agora ela acabou voltando porque o pai dela faleceu e ela precisou assumir os negócios do pai
por um período de 2 anos. Então ela só tem mais 6 meses pra morar nessa cidade, ela não vê a hora de ir embora e poder seguir com os sonhos dela, né, que ela construiu fora ali da cidade. Mas, enfim, quando a Emily chega na cidade, ela se vê ali no papel de guiar a Emily, de recebê-la, até porque ela sabe como é difícil ser uma estranha numa cidade que você não conhece nada. Eu acho a história totalmente encantadora, então assim, a Sarah Edson Welling, ela coloca detalhes que são fantásticos, né? Então, detalhes mágicos. Você tem aqui um quarto, por exemplo, que mudam os papéis de parede. Tem todas as questões aqui, detalhes fantasiosos mesmo. E tudo isso traz um ar de magia, de aconchego para a história, que é proporcionado também pela própria escrita da autora e pelo próprio cenário. Então aquele cenário de cidadezinha pequena é tudo muito aconchegante, tudo muito envolvente. É impossível você não se render à escrita deliciosa da autora. E mais do que isso, ela vai trazer questões familiares, vai falar de amor, vai falar de perdão, vai falar de arrependimentos, enfim. É um livro que trouxe um pacotinho assim meio completo pra uma leitura super gostosa, super envolvente, que eu recomendo muito, muito, muito pra vocês mesmo. Minha outra leitura foi Como Se Apaixonar, da Cecilia Ahern. Ele vai trazer a história da Christine, que depois de presenciar uma cena de suicídio, acaba reavaliando a própria vida e opta pelo divórcio, então ela pede o divórcio do marido, e poucas semanas depois, então tendo que enfrentar todos os problemas que essa escolha dela trouxe, ela presencia uma nova cena de suicídio, né? Então ela conhece o Adam, que está tentando cometer suicídio, e ela convence que não faça isso, falando que as coisas podem ser diferentes, que ela pode mostrar pra ele um outro lado pra resolver os problemas dele e tal. E ele fala, então tudo bem, né? Eu aceito, você tenta me convencer, só que você tem 2 semanas pra fazer isso. E aí a história parte daí. Eu tive receio no começo por essa premissa, né? Porque acho que 2 semanas me parece muito pouco pra alguém na situação do Adam ser convencido de que vale a pena viver. E então eu fiquei com medo de como a Cecilia Ahern ia trabalhar essa questão. Só que, para minha felicidade, ela fez isso de uma maneira bastante verossímil. Então, assim, não vou dizer pra vocês que isso é possível realmente, que na vida isso aconteceria dessa forma. É um livro, é um livro de romance, então eu tenho que avaliar com relação ao romance. E com relação ao romance, com relação ao livro, foi convincente. A história me convenceu, mesmo que talvez na vida real as coisas não fossem desse jeito, mas enfim. Então assim, eu gostei de como ela trabalhou isso tudo, eu me encantei pelas personagens, eu gostei, né, de como ela trabalhou mesmo as questões, como se deu o romance. O livro, eu acho que ele não foi tudo isso, talvez tenha faltado um pouquinho, mas ainda assim foi uma boa leitura. Deixou também um pouco a desejar em algumas questões sobre tradução e revisão, então o livro eu acho que tem algumas falhas aqui que precisariam ser vistas pela editora. Mas, como eu falei, foi uma boa leitura, é um bom romance que eu indico pra quem está procurando um bom romance, pra quem gosta de romance. Minha penúltima leitura do mês, também super recomendada pra quem tá procurando um bom romance, Álbum de Casamento da Nora Roberts, primeiro livro da série Quarteto de Noivas, que nós temos 4 amigas, cada uma delas é protagonista de um livro diferente dessa série. Elas são amigas desde sempre, sempre apaixonadas por casamentos, e agora, depois de adultas, elas abriram uma empresa especializada em casamentos, e cada uma tem uma função diferente nessa empresa. Esse livro aqui é o livro da Mac, que é a fotógrafa, até por isso que o livro chama Álbum de Casamento. E ela é super bem sucedida, mas ótima profissional e tal, só que ela tem um passado também um pouco difícil, porque pela criação dela, ela tem muitos problemas com a mãe, e isso influencia muito nos relacionamentos como um todo na vida dela. E quando ela conhece o Carter, na verdade reencontra o Carter, porque ela já o conhecia na época da adolescência, e hoje em dia ele é um professor de literatura. Quando ela reencontra, então, essas questões vão sendo colocadas em xeque, vão sendo colocadas em questão, e a história se desenvolve a partir daí. O livro não só é envolvente pela escrita da Nora Roberts, mas também por esse ar de casamentos que traz toda uma sensação de envolvimento e de magia, de certa forma, até aqui pra história. Então, é um livro muito gostoso de você acompanhar por isso. Eu até falei na minha resenha escrita que eu fiquei com vontade de trabalhar nessa área também, porque eu me encantei tanto aqui pelo cenário da história, que eu fiquei com essa vontade, mesmo não tendo aptidão nenhuma pra trabalhar num casamento.
Mais do que isso, os laços de amizade entre elas também são totalmente cativantes e encantadores. A forma de como ela trabalhou as questões da Meg também eu achei bastante interessante e relevante. Trouxe aqui um diferencial para a história e acho que implementou muito bem a história. E o romance é a questão, é a parte acho que mais apaixonante do livro. É impossível não se apaixonar pelo Carter. Ele é um dos personagens mais fofos e encantadores que eu já li nos últimos tempos. Então assim, é livro totalmente suspirante e fofo que eu indico muito pra quem gosta de um bom romance. O último livro que eu li no mês foi Vá, Coloque um Vigia, da Harper Lee, que eu tava muito curiosa pra ler, porque O Sol é para Todos se tornou um dos meus livros favoritos da vida, e eu queria muito ver como é esse aqui. Vá, Coloque um Vigia foi escrito antes de O Sol é para Todos, e só que ele nunca foi publicado. Apesar de ele ter sido escrito antes, a história se passa 20 anos depois de O Sol é para Todos, com a Scout, que é a protagonista do outro livro, retornando agora para Macomb, que é a cidadezinha, né, que ela vive e que se passa a história de O Sol é para Todos. E quando ela volta agora para a cidade, ela vai se deparando com algumas questões que antes, que ela nunca precisou se deparar. Ela vai confrontando alguns valores e alguns ensinamentos e vai descobrindo que as coisas não são como ela pensava. E tudo isso vai causando aqui uma rebelião interna nela mesma. E vai fazendo com que ela reveja muitas das coisas conforme ela via antes. Assim como O Sol é para Todos, ele também tem uma questão muito importante falando sobre o preconceito racial. Então, que era muito forte naquela época e continua existindo na nossa sociedade atualmente. Talvez não exatamente da mesma maneira de como era, mas ainda assim ele existe. Então o tema dos dois livros é muito atual e eu acho que muito importante de ser debatido e visto como ele é exposto nos dois livros. Só que assim, aqui eu acho que essa questão do preconceito e tal, ela não é tão central. Ela é parte de tudo aquilo que a Scout vive internamente. Mas eu acho que o centro mesmo seria a própria Scout vivendo isso. Então não é tanto o preconceito, mas mais esse amadurecimento, esse autoconhecimento que ela passa, realmente ela aprendendo a enxergar as coisas de uma outra maneira. Acho que isso seria mais central no livro. É importante dizer que, embora esse livro passe depois, por mais que a gente tenha fatos do primeiro livro citados nesse aqui, ele não pode ser encarado como uma continuação. Se você encara como uma continuação, você simplesmente vai falar que esse livro é desnecessário, que ele não precisava existir e tal, que ele não precisava ter sido feito. E isso é, na verdade, errado. Não é assim que as coisas foram. Errado que eu digo por quê? Porque, como eu falei, ele foi escrito antes. A Harper Lee, ela escreveu esse livro, eu acredito que ela não tenha ficado contente, satisfeita com o que ela fez, não era exatamente aquilo que ela queria. Então, ela acabou repensando a história, recorreu a fatos que ela criou nesse livro e transformou O Sol é para Todos. Então, foi como se ela tivesse pegado o passado que ela criou para fazer O Sol é para Todos e trabalhou as questões de uma outra maneira, que virou o livro maravilhoso que ele é. Então, assim, O Sol é para Todos, ele surgiu a partir desse aqui, tanto que são temáticas semelhantes nos dois livros, ainda trabalhadas de formas diferentes. E mais do que isso também, coisas, por exemplo, que ela cita aqui, então ela fala de um caso que o pai da Scout trabalhou, que ele foi advogado de um negro que foi acusado de estupro, que ele foi acusado de ter estuprado uma jovem branca. Ele fala isso e isso é praticamente a premissa de O Sol é para Todos. Então, esse caso que ela fala aqui tá lá em O Sol é para Todos. Só que quando ela fala desse caso aqui, ela fala de um final diferente do que aconteceu lá. Ela fala de detalhes do caso que foram importantes na resolução aqui, de uma maneira diferente do que foi lá. Então, assim, a Harper Lee, ela até mesmo mudou isso que ela criou, porque isso traria um outro significado na maneira de como ele foi incluído em O Sol é para Todos. Então, assim, esse livro, ele não é realmente tão bom quanto O Sol é para Todos. Eu, pelo menos, não achei. E o que eu tenho visto de comentários por aí são comentários semelhantes a esse, de que ele não é tão bom. Mas aí que tá, não é porque a Harper Lee, ela continuou uma coisa que não precisava e ferrou com a história, não. O caminho é o contrário, ela partiu desse aqui que não foi tão bom e nós temos o amadurecimento dela para O Sol é para Todos. Então, assim, para mim a leitura valeu demais a pena, porque eu pude entender melhor esse amadurecimento, eu pude enxergar melhor toda a obra dela, toda a maneira de como O Sol é para Todos surgiu. Então dá pra você ver esse amadurecimento dela como autora. E não só isso, as próprias questões que a Scout traz aqui,
embora talvez elas não acrescentem muito ao que a história e tal, foram questões relevantes. Eu me identifiquei muito com a Scout nesse livro. Ela tem a mesma idade que eu e ela tá passando assim por uma revolução de pensamento e enxergando coisas e se decepcionando talvez com a forma de como as coisas se dão ao redor dela de uma forma que eu também tenho vivenciado. Então assim, eu me identifiquei demais com ela nesse ponto e a leitura valeu muito pra mim como a Ione por essas questões pessoais e também como leitora por eu poder enxergar melhor a obra da Harper Lee como um todo. Se você vê simplesmente como continuação de história, ele é desnecessário porque ele não traz nada além, ele foi escrito antes do outro livro. Então é por isso que assim, ele é meio complicadinho por isso. Você tem que saber olhar o livro dessa maneira para você poder tirar um proveito maior dele. Até porque, por exemplo, praticamente metade do livro, então as primeiras 100 páginas, foram para mim bem assim, mais monótonas, mais cansativas e não trouxeram nada demais. Foi a partir da segunda metade que eu consegui enxergar tudo isso de uma forma melhor e o livro se tornou melhor na minha visão. Então é uma leitura que eu não me arrependo de ter feito, mas como continuação ela não funciona. E se ela for enxergada dessa maneira, ela vai trazer decepções. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e é novo aqui no canal, não deixe de deixar o seu curtir, de se inscrever aqui para acompanhar as próximas novidades. Contem pra mim quais foram os livros que vocês leram esse mês. Beijos a todos e até o próximo vídeo.